Desvendando o inferno. O que a Bíblia realmente diz. No vídeo de hoje, mergulharemos em uma análise detalhada sobre como o inferno é descrito nas Escrituras. Vamos analisar as palavras originais, os contextos históricos e as interpretações teológicas, para entender como o inferno é descrito nas Sagradas Escrituras. Se este assunto te intriga, inscreva-se para mais conteúdo esclarecedor. Ative as notificações, para não perder nenhum dos nossos vídeos que exploram as riquezas e as complexidades das Escrituras. É importante notar que as descrições do inferno na Bíblia são frequentemente metafóricas, simbólicas e sujeitas a diferentes interpretações teológicas. O conceito do inferno e suas características variam entre diferentes tradições religiosas. Como você imagina o inferno? Me conte nos comentários. Mas qual é a imagem que a Bíblia pinta sobre esse lugar tão temido? A Bíblia frequentemente descreve o inferno em tons ardentes, diante do medo e desespero. Em Apocalipse 20 versículo 10, lemos: "Vi o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre." Esta visão de punição eterna será realmente o que aguarda os perdidos. Qual a origem da palavra inferno? A palavra inferno provém da tradução grega do termo hebraico para Vale de Enom. Este era um local fora dos muros de Jerusalém, associado ao sinistro culto Moloque e aos sacrifícios humanos. Era utilizado como um local de descarte onde o lixo e os dejetos eram queimados incessantemente. Os constantes incêndios e os vermes que ali proliferavam transformaram-no numa representação simbólica do destino dos condenados. Este lugar também é referenciado como o Lago de Fogo em Apocalipse 20. Versículos 13 a 15. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no Lago de Fogo. O Lago de Fogo é a segunda morte. Aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no Lago de Fogo. Vamos nos aprofundar. O mar entrega os mortos. O mar simboliza as pessoas que já morreram. A linguagem é simbólica, e este versículo sugere que todos os mortos, de todos os lugares e tempos, serão ressuscitados para o julgamento final. Sendo assim, cada pessoa é julgada de acordo com o que tinha feito. Este é um tema recorrente na Escritura, indicando que o julgamento final levará em consideração as ações e as decisões de cada indivíduo. Morte e o Hades lançados no Lago de Fogo. Este é um momento significativo. A morte e o Hades, que representam respectivamente a separação física e espiritual de Deus, são lançados no Lago de Fogo, simbolizando a derrota final da morte e a separação eterna da presença de Deus. Lago de Fogo como a segunda morte. O Lago de Fogo é frequentemente associado ao destino final daqueles que se afastam de Deus. Aqui, é descrito como a segunda morte, indicando uma morte espiritual e eterna. Aqueles fora do livro da vida. A passagem conclui destacando que aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida, são lançados no Lago de Fogo. O livro da vida representa a lista daqueles que estão reconciliados com Deus por meio da fé em Cristo. Geena e fogo eterno. Mateus 5 versículo 22. Eu, porém, lhes digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raça, será réu do sinédrio, e qualquer que o chamar de tolo, será réu do fogo do inferno. Mateus 18 versículo 9. E, se o teu olho te escandalizar, arranca-o, e atira-o para longe de ti. O melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. A palavra grega o Geena é muitas vezes traduzida como o inferno e é associada a um local de castigo. Mateus 25 versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: de malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Vamos nos aprofundar.
Esta passagem faz parte do discurso de Jesus sobre o julgamento final, no qual ele descreve a separação entre as ovelhas, os justos, e os bodes, os ímpios, quando ele retorna. Jesus fala aos que estão à sua esquerda, que representam aqueles que não viveram de acordo com os princípios do reino de Deus. Ele os declara malditos e ordena que se afastem, indicando uma separação definitiva. A expressão "o fogo eterno" é usada para descrever o destino final dos que são declarados malditos. Este termo sugere um estado de punição que é duradouro e sem fim. A passagem indica que este fogo eterno foi preparado originalmente para o diabo e seus anjos. Isso destaca a seriedade e a intensidade do juízo divino, reservado para aqueles que se opõem a Deus e seguem o caminho da desobediência. Apocalipse 14 versículo 10 a 11. Também este beberá do vinho da ira de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Jamais terão descanso algum, dia ou noite, esses que adoram a besta e a sua imagem, ou qualquer que receba a marca do seu nome. Escuridão e desespero. O inferno também é descrito como um local de trevas impenetráveis em Mateus 8, versículo 12. É dito que alguns serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Imagine estar em um lugar tão duro que você não consegue ver nada, e tudo o que você pode ouvir são sons de profunda tristeza e desespero. A descrição enfática nos dá uma ideia do terror que se esconde. Jesus em seus ensinamentos não se furtou de discutir o inferno, de fato ele falou sobre isso mais vezes do que qualquer outra figura na Bíblia. Os condenados estarão separados de Deus, privados de qualquer conforto genuíno e lançados em um abismo de trevas, que são o resultado direto de serem excluídos do céu, condenados por seus pecados, sentirão uma inveja torturante ao pensar na felicidade dos salvos, enquanto refletem sobre as oportunidades perdidas. Talvez, um dos aspectos mais dolorosos do inferno, seja a sensação de isolamento absoluto. A Bíblia nos dá vislumbres deste terrível destino, não para nos assustar, mas para nos alertar sobre as consequências eternas de nossas escolhas aqui na Terra. O Evangelho é claro: Deus não deseja enviar ninguém para o inferno, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna. Esta é a maior declaração de amor que a humanidade já ouviu e ainda mais emocionante, é que Cristo pagou o preço por nossos pecados na cruz, para que pudéssemos ser redimidos. Este é o Deus que serve de refúgio para todos que escolhem se aproximar dele. Em Pedro 3 versículo 9, está escrito que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão, que todos venham a arrepender-se. Aqui podemos ver o coração compassivo de Deus. Algumas parábolas de Jesus também sugerem a importância do arrependimento. Pense na parábola da ovelha perdida, onde o pastor deixa 99 ovelhas seguras, para procurar a única que se perdeu. Quando a encontra ele se alegra mais por ela do que pelas 99 que não se perderam. Então, estar separado dele é a mais profunda tristeza. É necessário entender que o inferno não foi criado para os seres humanos, mas, como punição para o diabo e seus anjos caídos, a decisão de uma alma errar para o inferno, é uma consciência de rejeitar o amor e a misericórdia de Deus, oferecidos através de Jesus Cristo. O céu é a promessa para aqueles que aceitam. Romanos 6 versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A oferta de vida eterna está disponível para todos, basta aceitar esse amor maravilhoso e insondável de nosso Deus, que mesmo conhecendo nossos erros e falhas, nos oferece uma saída, um caminho de esperança e redenção através de seu Filho. Se nos deixarmos ser envolvidos pelas palavras encantadoras da Bíblia, somos conduzidos a um enigma envolvente. Por que um Deus tão amoroso permitiria a existência de um lugar tão temível?
Como em qualquer narrativa bem contada, a resposta vem de forma sutil, através de parábolas e histórias, que nos mostram o poder da escolha, do arrependimento e da redenção. A maravilha da Bíblia não reside apenas em sua descrição do céu e do inferno, mas, na promessa constante de um amor que ultrapassa nosso entendimento em primeiro lugar. Mateus 25 versículo 41. No entanto, o livre-arbítrio, um presente dado por Deus à humanidade, permite escolher nosso destino eterno em meio à rica tapeçaria da narrativa bíblica. Histórias de pessoas, anjos e demônios se entrelaçam, ensinando-nos sobre a complexidade da existência humana, e a divina imagem do inferno é de certa forma uma metáfora para a vida sem Deus, uma vida que por escolha própria rejeita a luz e o amor. Mas, aqui surge o ponto mais fascinante: o contraste à escuridão do inferno só aumenta. Promessa do céu. Somos oferecidos não apenas a salvação, mas uma eternidade de alegria e paz, ao lado do Criador. Então, enquanto contemplamos o inferno e suas chamas temíveis, somos também chamados a erguer os olhos e ver as estrelas do céu, símbolos da promessa divina e do amor eterno de Deus, e assim mesmo em meio à escuridão. A história da Bíblia continua a brilhar como um farol de esperança, guiando todos os que estão dispostos a ouvir. Apocalipse não é apenas um evento cataclísmico, mas uma representação do triunfo final do bem, sobre o mal da luz, sobre as trevas. Em Efésios 6 versículo 12. Somos lembrados de que, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que ocorre no reino espiritual. Tem implicações eternas para todos nós, mas é aqui que a beleza da mensagem redentora de Cristo realmente brilha, enquanto o juízo é uma realidade. A graça. Este é o presente prometido por Deus, àqueles que depositam sua fé em Jesus, e não é apenas uma existência, mas uma vida abundante em comunhão eterna com o Criador. Entretanto, com grandes promessas vêm grandes responsabilidades. Precisamos reconhecer nossa necessidade de salvação e aceitar o chamado de Deus. Em Filipenses 4 versículo 6, lemos: Não andem ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo começa exortando os filipenses a não permitirem que a ansiedade domine suas vidas. Em vez de preocupar-se excessivamente com as circunstâncias, ele incentiva a confiança em Deus. Em vez de se entregarem à ansiedade, os crentes são instruídos a buscar a Deus, em oração e súplicas. A oração é vista como o meio pelo qual os cristãos podem expressar suas preocupações, necessidades e desejos a Deus. Deus é acessível a todos, nos chama a viver vidas que reflitam seu amor incondicional. Em um mundo repleto de incertezas, é nosso dever ser portadores da luz divina, guiando outros para o abraço caloroso do Pai Celestial, e assim, refletimos sobre as verdades eternas da Bíblia. Somos chamados a uma jornada de fé, esperança e amor, uma jornada que, embora repleta de desafios, é também iluminada pela promessa de eternidade com Deus. Que possamos sempre buscar sua presença e confiar em suas promessas. Faça parte desta jornada conosco, e inscreva-se.